tua boca falando conosco, Senhor amado. Porquanto, meu Senhor, usa o teu filho como profeta na terra. Usa ele, Senhor amado, como sempre tu tens usado, Senhor amado. Usa ele para falar conosco o que o Senhor quer falar, o que o teu Pai tem que ouvir, Senhor, não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer falar conosco no nosso coração nessa noite. Portanto, meu Senhor amado, seja fel, seja mel, Senhor amado, o que o Senhor disser, Senhor amado, através do teu servo, que seja direcionado do teu trono, dos teus lábios, para os lábios do teu servo, para os nossos corações nessa noite, e descauteriza, meu Senhor, as nossas mentes, para que possamos gravar a tua palavra na tábua do nosso coração. É que eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço por tudo, crendo da tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Aleluia. A igreja está aí? Amém. Aleluia. Irmãos, é um prazer mais uma vez estar conhecendo mais um povo que vai morar no céu, conhecendo o pastor dessa casa, esse ministério, e falar que nós estarmos aqui também é um aprendizado de Cristo. Porque Cristo, quando ele juntou os seus discípulos no dia da Santa Ceia, foi exatamente para ensinar que nós devemos estar em comunhão com os outros. Então não pense jamais, eu vou servir a Cristo, vou servir a Deus dentro da minha casa. Porque tem muitas pessoas que são desigrejadas na terra. Verdade. Tem muitas pessoas que estão sem direção, porque não se baseia a sua vida na palavra do Senhor. Então viva a palavra, se alimente da palavra, para que você não fique confundido na terra dos viventes. Amém? Abra sua Bíblia em livro de Lucas. Aleluia, santo Deus. Lucas 8. Versículo 43. Aleluia. Amassarei, mati, macas. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e quando havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Pode se assentar em nome de Jesus. Exaltado és o Senhor. Aleluia. Jesus nessa noite pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Como eu e você nós temos entrado na casa de Deus? Será que nós temos entrado realmente com um sentimento de adoração? Sentimento esse de prestar um culto racional a Deus? Porque muitas pessoas entram na casa do Senhor e o sentimento muitas vezes é apenas é abrir as mãos para receber. Mas eu falo para você nessa noite que quando nós entramos por essas portas, nós não estamos para receber, mas estamos para entregar o melhor culto, para rasgar o nosso coração na presença de Deus. Então eu falo com você nessa noite que você venha abrir o teu coração, que você venha ofertar a tua vida, o teu melhor louvor, a tua melhor oração. Se entregue realmente aos pés do Senhor. Aleluia. Santo és o teu nome. No livro de Levíticos 18, versículo 19 diz assim: não tenha relação com mulher quando esta, no seu período, esteja impura. Santo és o Senhor. Levítico 20, 18. Se o homem tiver relação com uma mulher durante seu período que ela esteja impura, os dois serão expulsos do arraial. Santo és o Senhor. E também é mencionado também em Ezequiel que aquele que tem contato com a mulher impura, esse é expulso do arraial junto com ela, para poder mostrar para mim e para você como o povo do passado pensava, como o povo do passado tratava muitas das vezes, não somente a mulher, mas aquele que estivesse com uma hemorragia, aquele que tivesse uma enfermidade, que estivesse um fluxo de sangue.
Essa pessoa ela tinha que sair do arraial. Ela tinha que ficar isolada da sociedade. E eu pergunto para você, veio o Covid. Quantas pessoas ficaram doentes na época do Covid? Porque ficaram afastadas da sociedade. Porque ficaram sozinhas nos seus lares. Quantas pessoas quiseram tirar as suas próprias vidas nesse momento? Mas fala nessa palavra de uma mulher. Quando fala em mulher, fala de um ser frágil. Fala de uma pessoa, de uma mulher, de um ser que precisa de um apoio, que precisa de alguém do seu lado. E aí mostra para mim e para você que essa mulher estava sofrendo. Estava sofrendo 12 anos sozinha. Porque ela não podia tocar, ela não podia ter contato com ninguém. E contato fala de aproximação. É verdade. Todos nós precisamos ter contato. Todos nós precisamos um do outro. E por isso eu comecei a minha narrativa a falar em comunhão. Eu preciso de você. Nós precisamos um dos outros. Porque o Pai, o Eterno, nos fala que nós devemos amar uns aos outros. Você ama o seu próximo? Você ama o seu irmão? Como nós temos tratado o nosso próximo nessa caminhada? Santo, santo és o Senhor. Mulher essa que estava sofrendo 12 anos. Mas a enfermidade que essa mulher tinha não parou a caminhada dela. A mulher, ela sofria, mas algo impulsionou ela. Sabe o que impulsionou essa mulher? Em saber que tinha um Cristo que poderia mudar a sua realidade. Mulher essa que sabia que tinha um Cristo que iria mudar a sua história. Está falando então em movimento. Muitos têm pedido tanto a Deus, mas pedem a Deus, Deus abre uma porta, mas quer que Deus faça tudo, irmãos. Que tipo de evangelho é esse? Um evangelho esse sem sacrifício, um evangelho esse sem esforço, evangelho esse de facilidade. E eu falo para você que esse evangelho não existe, porque o evangelho é feito com sacrifício, é com esforço todos os dias. E eu falo que nós temos que nos esforçarmos para chegar diante do Mestre, porque as pessoas falam, Deus ele vai fazer, Deus ele vai fazer, mas você tem feito a tua parte na caminhada? Você tem se movimentado para chegar ao Mestre? Você tem se movimentado para poder tocar no Mestre? O que você tem feito? Como você tem feito? Santo és o Senhor. Porque as pessoas, irmãos, estão acreditando ou crendo em um ministério ou em um evangelho, irmãos, eu não creio, eu não acredito. Um evangelho esse apenas que fala uma coisa, fala apenas em receber, irmãos. Vai abrir hoje os céus e vai descer uma chave sobre a minha e sobre a sua vida. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Então eu e você primeiro temos que buscar o reino, temos que buscar a nossa salvação, temos que buscar a salvação dos nossos, e as outras coisas, Deus ele vai fazendo, Deus ele vai realizando sobre a mim e sobre a sua vida, conforme nós vamos nos aproximando, conforme nós vamos buscando a tua face. Mas para isso, irmãos, tem que ter busca, tem que ter contato com o Eterno. Mas aí as pessoas querem, estarem constantes na presença do Senhor. Quando tudo vai mal, todos querem se chegar ao altar. Mas aí quando tudo vai bem, cadê o povo? Cadê o povo que busca? Cadê o povo que adora? Cadê aquele povo que chegou um dia, levantou a sua mão e falou, chegou no altar e falou: Senhor, hoje a minha vida não me pertence mais. A minha vida pertence a Ti. Porque quando você levanta a tua mão, entrega a tua vida no altar do Senhor, a tua vida não é mais você que direciona, mas é o Eterno, Ele é a bússola da tua vida, é Ele que direciona. E aí muitas vezes Deus ele permite que nós venhamos entrar nos processos, nós venhamos ir lá no vale, lá no fundo do poço. Sabe por quê? Porque as pessoas muitas vezes têm que estar no processo para poder lembrar quem é Deus sobre a sua vida, para poder deixar de viver essa inconstância no Evangelho, de achar que o Evangelho é essa palavra coach que tem sido pregada na terra dos viventes, porque essa palavra coach não salva ninguém. O que salva é uma palavra que vai te constranger a mudança, que você tem que olhar para dentro de si e falar:
Analise o homem a si mesmo, diz a palavra do Senhor. E eu tenho muito me repetido nessa fala, porque as pessoas, elas acham que analisar o homem a si mesmo é apenas no dia de culto de Santa Ceia. Mas analisar o homem é todos os dias. Todos os dias você tem que olhar para dentro do seu eu interior e pensar: que tipo de filho eu tenho sido? Que tipo de marido? Que tipo de esposa? Que tipo de homem e mulher de Deus nós estamos sendo na terra de Deus? O que eu e você nós estamos contribuindo para a sociedade? Analise o homem a si mesmo. Você tem se analisado? Você acorda agradecendo a Deus e se analisar? Deus, me ajuda, Senhor, me dá força, para que hoje eu venha ser melhor do que fui ontem. Mas não é com a minha força não, Senhor, mas é porque o Senhor habita em mim. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em você. Isso quer dizer que nós temos que nos esforçarmos todos os dias para Cristo viver em nós. É com esforço, irmãos. É com esforço, é com transformação. Glória a Deus. Entende tudo isso? Aleluia. Entende você essa palavra? Oh, glória. Entende que você tem que olhar para dentro do seu Oh, eu. Espírito Entende Santo. que muitas das vezes, como essa mulher que sofreu 12 anos, É verdade. muitos de nós estamos sangrando na presença de Deus. É verdade. Estamos sangrando emocionalmente, irmãos. Muitas pessoas estão deixando a caminhada porque não estão suportando os processos, irmãos. Quantos estão na presença hoje e um dia já pensou: eu vou retroceder, eu vou entregar a minha carteirinha, eu não quero mais cargo, eu quero apenas ficar lá, ó, escondidinho no último banco. Mas eu falo que Deus não te chamou para isso, não. Deus, ele não te chamou para ficar escondido. Porque Deus, ele chamou valente, aramacita, amaracá. Deus, ele chamou homens e mulheres para a guerra. Deus, ele chamou homens e mulheres para entrar para esse exército, para poder combater. Porque ele fala que ele é o general desse grande exército. E ele te alistou. Ele te alistou porque você foi chamado. Ele te alistou porque você é vocacionado. Então não abra mão da sua vocação. Não abra mão do teu chamado. Porque o adversário de nossas almas, a todo tempo ele tenta turbar a minha, a tua mente, turbar a minha mente e o teu coração, ó, para poder nos tirarmos do caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele, irmãos. É Ele que nos leva ao Pai. Porque se você, ó, se desviar do caminho, se afastar da verdade, o que te resta? Você se perde do Pai. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não abra mão de estar na presença. Não abra mão de se esforçar todos os dias nessa caminhada. E quando eu falo se esforçar, para muitos de nós, é um desafio até estar dentro do templo. Porque as pessoas não têm ânimo nem para sair da sua casa, irmãos, para entrar na casa de oração. Tão grandes as suas lutas, as suas aflições. Mas essa mulher, ela não ficou parada. Era 12 anos de sofrimento. Fala que ela perdeu tudo que tinha. E muitas das vezes, para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que perder tudo, irmãos. Deus, ele permite. Deus, ele permite sim, sabe por quê? Porque ele ama a mim e a você. Ele não abre mão da nossa alma. Ele não abre mão, irmãos. Então, muitas das vezes você passa o processo e você não entende. Mas vai chegar um momento que você vai olhar e você vai entender o porquê. Porque eu falo, irmãos, que eu passei vários processos na minha vida. Mas eu passei os processos porque eu não queria estar aqui. Mas aí, quando Deus, ele te escolhe, não tem como você fugir. Com 17 anos, uma senhora chegou e falou para mim: você é evangelista, você vai ser pastor. Mas eu queria, ó, seguir ao meu bel prazer na terra de Deus. Mas aí, ó, não adianta você tomar atalho, não. Não adianta você tomar atalho nesse caminho, não. Porque esses atalhos da vida, muitas vezes, é sem volta, irmão. Porque muitos falam: não, ainda não é a hora, ainda não é o momento. Espera eu chegar, eu tenho mais uma idade.
Espere eu conquistar na terra dos viventes. Mas muitas das vezes não dá tempo de conquistar. Muitas das vezes não chega nem a idade que você espera. Porque Satanás, ele está ao nosso derredor a todo momento, querendo tragar a minha e a tua vida. E por isso nós temos que ser vigilantes na terra dos viventes. Porque você pode estar sangrando nessa noite. Mas você lembrou que tem um Deus. Que tem um Deus que ele cura a ferida. Que tem um Deus que ele está diante de mim e de você. Mas aí, você tem que se levantar. Você tem que se movimentar e se aproximar desse Deus. Apesar da sua luta, você não pode desistir. Você não pode ficar parado. Não é momento de parar. É momento de avançar na presença de Deus. Porque a qualquer momento Ele vem. E fala na palavra. E era 10 dias. Mas só subiu 5. E a porta se fechou. E as outras 5 batiam. E depois que a porta fechar, não adianta bater. Porque a porta não abre mais. E a palavra eu não as conheço. Entende tu? É forte. Salamati, Massima, Salatali, Aka, Saromana, Sabe, Massim. E por isso é as lutas. Por isso é os levantes sobre nossas vidas. Porque o adversário, irmãos, não quer que nós entremos por essa porta, irmãos. Porque essa porta ela é estreita, Lama, Sami, Mati. E os levantes sobre nossas vidas não é de longe, não é de fora, é de dentro, irmãos. Quantas das vezes Lamas falaram assim, estou contigo, hein? Lama, Sami, cadê aqueles que falaram que estavam contigo? Quantos te abandonaram no meio do caminho, homem? Quantos, hein? Quantos te abraçaram? Lama, Kati, Massi, Manás. Lama, Samei, Massi, Manás. Mas eu falo Lama, Samei, Matis, que eu estava lá, Manás. E eu vi tudo, hein? Quantos ingratos na terra dos viventes, hein? Quantos ingratos que tu abraçaste, tu cuidaste, Lama, Sami, mas nem olharam para trás, e ainda saíram batendo boca, Lama, Kati, Manás. Mas falo eu que abati muitos na terra dos viventes, estão eles confundidos como andarinhos na terra. Por causa de amor a ti, Alamas, a mim, Manás. Porque conheço eu o teu coração na terra dos viventes. Conheço eu a tua sinceridade na minha presença, Alamanás. Falaram até que ia te ajudar na obra, hein? Falaram até, foi eu prover nesse lugar, hein? Mas na hora que eu dei a provisão, hein? Eu falo que eu sou o teu Deus. Sou eu que sou a tua provisão nesse lugar, hein? Sou eu que te sustento, sou eu que te mantenho de pé, hein? Lama, Sami, Maná, sou eu que te guardo, hein? Porque o inimigo tramou, hein? Não era nem para tu estar de pé, hein? Mas eu te guardei na terra dos viventes. Porque esse vaso não te conhece, mas eu te conheço. Sou eu que sou da tua mente, sou do teu coração, hein? E falo eu, hein? Acalma tu o teu coração. Acalma tu o teu coração, porque eu estou no barco. E falo eu que eu acalmo a tempestade. Acalma tu, tu verás que vou eu fazer. Por amor a ti nessa caminhada. Lama, Sari, Mati, Manás. Santo, santo, santo és o Senhor. Deus ele não muda, Deus ele nunca vai mudar, irmãos. Quem muda somos nós, irmãos. Somos nós que muitas das vezes prometemos, fazemos propósitos a Deus e muitas das vezes somos infiéis e não cumprimos aquilo que falamos. Quantos estão na presença e falam que ama, mas não ama? Quantos falam que cuida, mas não cuida? Quantos falam que abraça aqui, mas na hora cadê que traz para perto, hein? Cadê? E aí eu pergunto, que evangelho é esse? Um evangelho que deveria curar, mas não cura, irmãos. Que evangelho isso é para você pensar? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo na terra dos viventes? Será que realmente nós estamos vivendo o evangelho da palavra, irmãos? O evangelho de cuidado, o evangelho de amor, mas também o evangelho de conserto.
Porque muitas das vezes somos omissos até no conserto. Porque tem que abrir mão do pecado. Tem que renunciar o teu eu e a tua vontade. Mas aí muitas das vezes as pessoas querem massagear o ego uma das outras, para poder não perder a amizade. Mas é essa palavra, irmão, é essa palavra que muda a tua vida. É essa palavra que muda o caráter do homem. A minha palavra nada pode fazer. Mas é a palavra de Deus que, ó, lamassa minha, é a palavra que é a semente que é lançada no teu coração. É essa palavra que você tem que deixar germinar, ó. É essa palavra que te mantém de pé, ó. É essa palavra que, ó, que cria raiz, ó, e te faz ser, ó, faz você ser alicerçado na rocha. Lamassa minha. Quem me tocou? Quem me tocou? Tinha uma multidão, irmãos, tinha uma multidão. E Pedro fala, tem uma multidão te apertando. Tem uma multidão, ó. Outras vezes tem uma multidão diante de nós. Mas o que adianta ter uma multidão junto conosco? Mas uma multidão que não tem compromisso. Não tem compromisso com oração, não tem compromisso com palavra. Está fora da direção de Deus. O que adianta, irmãos? O que adianta? Muitas das vezes ter uma casa cheia, mas só ter números, irmãos. Deus não está nesse negócio não, irmãos. As pessoas estão procurando movimentos na terra dos viventes. É muito movimento e pouca palavra, irmãos. Vamos nos alicerçar, vamos nos santificar na palavra de Deus. Porque esse Deus é o Deus que toca em você. É o Deus que te colocou de pé e te moveu nesse lugar. Esse Deus é o Deus, ó, que fala, ó, se aproxima. Se aproxima porque essa mulher se aproximou. Essa mulher, ó, se aproximou e não foi de qualquer maneira, não. Ela foi devagarinho. Porque ela tinha medo. Ela tinha medo de ser descoberta. Porque ela não podia tocar. Imagina. Quanto julgamento tem sobre a mim e sobre a sua vida? Quantas bocas já se bateu sobre a sua vida? Quantas bocas, hein? As bocas podem se bater, mas eu e você continuamos de pé. Porque não é boca de homem, não é boca de mulher que te sustenta, não. Mas é a mão forte de Deus que tem mantido a mim e a você de pé nessa caminhada. Glória a Deus! Samar, Sari, Manás. Meu Deus! E quando você se aproxima e você toca no Mestre, não tem mais como você ficar escondido, não, irmãos. Quando você toca no Eterno, ó, Ele olha e Ele procura. E aí essa mulher, ela teve que abrir a sua boca e confessar. Confessar tudo o que ela estava passando. Ela teve que falar para o Eterno tudo. Você tem falado tudo o que você está passando para Ele? Você tem aberto a sua boca. Porque muitas das vezes nós falamos para tantas pessoas a nossa vida. Nós falamos para tantas pessoas, mas não falamos para aquele que pode mudar a nossa história. Abra sua boca. Fale com Deus. Fale com Ele aquilo que você quer. Fale com Ele aquilo que você precisa. Toque nele de forma diferente. Porque o homem não pode realizar sobre a sua vida. Mas tem um Deus que pode tudo, irmãos. Mas para isso Ele chama a mim e a você, ó, para uma intimidade. Porque essa aproximação é exatamente isso, ó, intimidade. E como é que você tem intimidade? Quando você conhece uma pessoa, o que você faz? Você, ó, começa a falar. Você fala com ela. Cria um diálogo. E isso vai te aproximando da pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Você abre a sua boca e você fala com Ele. Você conta as suas imperfeições, conta as suas mazelas, e você começa a se aproximar. E aí, ó, você abre a sua espada no seu lar. E aí o Eterno, Ele começa a palestrar, Ele começa a falar com você. Deus não precisa usar profeta na terra, não. Deus, Ele fala direto comigo, Ele fala direto com você através da palavra. Mas para isso nós temos que ter um compromisso com Deus. Nós temos que realmente nos aproximarmos do Eterno. E deixar realmente Ele trabalhar na minha e na tua vida. Não adianta você andar por esse mundo de qualquer maneira. Não adianta você querer, muitas das vezes, querer tomar atalho no mundo e querer conquistar tudo nesse mundo.
porque você apenas vai gastar tudo que você tem. E vai ter um momento que, você vai se lembrar de que você um dia você entrou no Santo dos Santos. E vai ter que voltar de novo, voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, e se reinventar na presença do Eterno. Porque Deus, Ele tem falado muito isso com as igrejas. Voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor. Lembra lá atrás? Lembra aquele evangelho lá atrás? Aquele evangelho que as igrejas saíam nos domingos para evangelizar. Que as igrejas tinham prazer de estar na escola dominical. Tinham prazer de estar no culto da palavra. Cadê esse povo, irmão? Cadê o povo que se alimentava da palavra? Hoje nós vemos um povo que dá desculpa, irmãos. Dá desculpas para não aprender. Estou cansado. Tive que sair com a minha esposa, tive que sair com meu marido. Tive um compromisso. As pessoas abrem mão, muitas das vezes, de estar na presença por tantas coisas. Mas são coisas, irmãos, que é apenas distrações para esse mundo. São bandejas que estão diante de mim e de você, para poder nos tirar o foco, para nos tirarmos da presença, irmãos. Estamos com a nossa mente cheia de tantas informações, mas muitas das vezes com pouca palavra, pouca presença, porque muitas das vezes só se alimentamos quando estamos dentro da casa de oração. Mas Deus, Ele quer falar com você dentro da sua casa, Ele quer falar com você no seu lar, Ele quer que você tenha uma devocional com Ele. E até esse momento de devocional as pessoas estão perdendo. Não é culto de doutrina não, irmãos. Eu estou falando daquilo que está queimando no meu coração, irmão. Porque Deus, Ele está querendo intimidade com o meu povo. E o povo está perdendo, irmãos, isso, essa ligação, essa intimidade. Nós temos que realmente nos sujeitar à vontade de Deus. Porque Deus, Ele quer um povo obediente. E não tem como ser obediente se você não conhece a voz do teu Pai a falar. Porque o Pai, Ele tem falado com todos nós. Ele fala comigo. Ele fala contigo. Mas aí as pessoas preferem ouvir palavra de homem. Lá mais. As pessoas não se preocupam se é palavra de homem ou palavra de Deus, vocês sabiam. Querem ouvir uma fala. Querem ouvir algo que venha entrar no seu coração e massagear o seu ego. Não, aquele homem que falou que vai acontecer. Cuidado com isso, hein? Tem profecia que é da parte de Deus, mas também tem profecia que não é. Cuidado com isso. Cuidado com isso sobre a sua vida, aquilo que você tem procurado. Porque o adversário, ele está ao nosso bel redor. Está só. Ele sonda também, as suas expressões. Ele ouve aquilo que você fala. Ele só não lê o seu pensamento. Só Deus compreende aquilo que você pensa. Então cuidado com aquilo que você ouve. Porque Ele pode usar alguém para te tirar do foco. Alguém para poder falar aquilo que anseia o teu coração. Cuidado com aquilo que anseia o teu coração. Porque eu falo para você nessa noite que Deus, Ele tem infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido, Lamas. É Deus, irmãos, é Deus que faz, é Deus que se realiza na tua vida. Mas tem pessoas que estão frustradas na presença de Deus, porque estão querendo que seja realizada as suas vontades na terra. Mas não é a tua vontade que vai prevalecer, não. Mas é a vontade de Deus, Lamas. Porque Ele não quer te perder. Ele não quer perder a tua alma na terra dos viventes. Então não anda de qualquer maneira nessa caminhada, não. Escuta a voz do Mestre a falar contigo nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Não precisa tu sangrar para se aproximar do Mestre. Aleluia. Porque tem pessoas que foram chamadas lá atrás como eu, mas precisaram sangrar nesse mundo para um dia entrar por uma porta como essa. E a oração é exatamente essa. Deus me ajuda. Deus me socorre. Deus me ajuda. Deus me socorre. E sabe por que eu falo essa oração? Porque essa foi minha oração durante muito tempo. Oração essa que eu não tinha força de externar outra palavra. E tem pessoas que entram assim, querem ficar escondidas. Não tem força para orar, não tem força para buscar. Mas aí a misericórdia Deus ainda dá, fale apenas isso.
peça minha ajuda, peça meu socorro. Então, se você está ferido de alma, se você está sangrando nessa noite, peça ajuda ao Eterno, peça socorro ao Eterno, porque é Ele que te levanta, é Ele que te coloca de pé, porque Ele fala que Ele está diante de mim e de você nessa noite. Basta apenas você ter obstáculos, tem levantes, tem lutas, tem uma multidão, e você tem que ser valente para romper essa multidão. Mas quando você romper essa multidão, você vai tocar no Mestre, Ele vai olhar para você, Lamar, se você, é a tua fé, Ele fala, é a tua fé que te curou, é a tua fé que te colocou de pé, é a tua fé que tem te sustentado. Mas a fé, o que é a fé, irmãos? É você ter a certeza, hein? É ter a certeza daquilo que você não está vendo, hein? Ter a certeza do realizar de Deus sobre a sua vida. Você tem que confiar, é viver. Viver por fé e não por vista. Aleluia. É por fé. Viva por fé. Realmente creia no Deus que você fala. Creia realmente no Deus que tem te sustentado. Creia realmente no Deus que tem te guardado nessa terra. Você crê nesse Deus? Você crê no cuidado na mão desse Deus? Você crê num Deus que abre portas? Tu crê num Deus que sara feridas? Tu crê num Deus que fecha a sepultura diante de você? Porque eu falo que esse Deus, Ele é imutável. E os milagres que Ele fez em outrora, Ele ainda faz nos dias de hoje. E aí muitos têm questionado, mas cadê os milagres? Os milagres? Eu e você estamos de pé, irmãos. Sabe por que Deus, Ele não realiza mais ainda? Sabe por quê? Por causa de muitos de nós que somos incrédulos. Somos incrédulos na presença de Deus. As pessoas hoje têm estado na presença de Deus e elas mesmas não creem no seu milagre. Elas creem no milagre na vida de tantos, mas não creem no próprio milagre sobre a sua vida. É Deus que falou que vai fazer, é Deus que falou que vai realizar. Se Deus, Ele falou que vai tocar no teu marido, Ele toca e traz para dentro e traz para o altar. Se é Deus que falou que vai tocar no teu filho, na tua filha, Ele vai lá e resgata e traz para a presença. Porque é o meu Deus que fala e Ele é fiel para cumprir. Então não abra mão dos propósitos de Deus na tua vida. Não abra mão do realizar de Deus sobre a sua vida. Viva realmente por fé. Santo, santo és o Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Deus, Ele tem te motivado e te levantado e te colocado de pé para entrar por essas portas, sabe por quê? Porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Não desista do teu chamado. Não desista dos seus. Não desista daquilo que Deus te confiou. Porque hoje, irmãos, são tantos que falam: eu não quero mais não. Está tão difícil ser cristão. Está tão difícil. Mas sabe por que está difícil? Porque nós olhamos para os homens imperfeitos na terra. Nós olhamos muitas das vezes para a iniquidade do homem, mas deixamos de olhar para a soberania de Deus. Não abra mão do realizar de Deus sobre a sua vida. Santo és o Senhor. Aleluia. Em 2 Crônicas 7, versículo 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Santo és o Senhor. Deus está inclinado, irmãos. Os seus ouvidos, estão atentos a ouvir a sua oração. Então é momento de você abrir a sua boca e você rasgar o seu coração na presença de Deus. É momento de você saber que tem um Deus, que Ele tem sarado a sua alma, que Ele tem te colocado de pé, apesar dos processos. Que tem um Deus, irmãos, que Ele está diante de mim e de você a todo tempo. Mas para isso nós temos que, avançarmos na presença dEle. Eu e você, nós temos que todos os dias olharmos para o alto com um só sentimento,
de gratidão. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me colocar de pé. Obrigado por cuidar de mim e cuidar dos meus. Obrigado, Senhor, por apesar de estarmos vivendo em momentos difíceis, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do Brasil. Deus, toma em tuas mãos. Mas as pessoas muitas das vezes apenas falam mal. Apenas muitas das vezes, quantos a gente tem ouvido falar da política hoje? Quantos de nós? Mas é Deus que permite. É constituído por Deus as autoridades. E aí sabe qual é o meu e o teu dever? Apenas orar. Porque essa batalha no mundo espiritual, irmãos, não é com a força dos nossos braços, não. E aí cristãos brigando por causa de política, irmãos. Não é com a força do meio dos teus braços, não. É com jejum, é com oração, é com busca, é na presença de Deus. Não abra mão do teu chamado. Não abra mão daquilo que Deus te confiou. Continua você avançando. Porque hoje, Deus hoje Ele sara a tua ferida. Hoje, Deus, Ele estanca essa hemorragia na tua alma. Aleluia. Hoje. E fala nessa noite, que nessa noite a tua fé te curou. É a tua fé que te mantém de pé. Porque nessa noite, Ele está aqui. E você tocou no Mestre. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E que Deus Ele venha abençoar a vida de cada um. E que Deus Ele venha todos os dias abrir a nossa mente, o nosso coração. E que nós venhamos saber que não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Porque é Ele que tem te guardado. É Ele que tem te suprido nessa caminhada. Então não abra mão de estar na presença do Eterno. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que eu acho